Então, a Sociedade São Vicente de Paulo é um grupo formado por leigos da nossa Igreja Católica, né? De fato, é uma organização que está vista hoje para ajudar as pessoas mais necessitadas, né? Mais vulneráveis na sociedade, e é uma organização internacional. Hoje ela tem em todas as instâncias, nós temos mais de 160 países no mundo, a sociedade. Ela foi fundada na França, né? Pelo confrade Antônio Frederico Ozanam, que é o patrono, hoje beato Antônio Frederico Ozanam. Na França, mundialmente, ela tem mais de 200 anos, a sociedade. Depois ela foi se distribuindo aí nos órgãos dos países, né? Tudo começou lá na França, por um jovem, que hoje ele é beato Antônio Frederico Ozanam, junto com seus amigos de universidade, fundaram essa conferência com inspiração em São Vicente de Paulo, um sacerdote também nascido na França. Mas aqui em Pernambuco, né, que é a nossa região, nós temos 146 anos de Sociedade São Vicente de Paulo, que chegou aqui, né? O primeiro grupo foi lá na igreja de Santa Cruz, ali na Boa Vista. Se reuniram lá e depois vão se distribuindo. Para a verdade, a sociedade ela é formada pelas bases, as conferências, como nós chamamos, né? A conferência se dá pelo também a nascença do grupo, né? Que é o título que se dá às pessoas, chamadas confrades e consórcias. Então se dá o nome de conferência. Cada grupo tem seu território, né? Ou na paróquia, ou numa capela, funciona. Acima disso aí tem uma organização também estrutural, né? Desde o nacional, do internacional para as bases. Pensando um pouco da base para cima, né? Só para a gente entender um pouco melhor. Então existe as conferências nas paróquias, aí pega um território, aí se dá tem um conselho particular, que aí é uma diretoria que faz parte desse grupo aí, as pessoas fazem parte dessas conferências, se reúnem para isso muito mais administrativo, organizar. Depois tem os conselhos centrais, que estão muito mais nas cidades, ou nos territórios maiores, que pega 2, 3 cidades. E tem os conselhos metropolitanos, que são os estados, ou um estado ou 2 estados, depende também da quantidade de conferências que tem. Isso vai sempre se calculando em cima da quantidade de conferência. E tem o CNB, que é o Conselho Nacional do Brasil. E depois tem o CGI, que é o Conselho Geral Internacional. Então ele vai se reunindo assim. Tem uma diferença que no Brasil é o único país que tem os conselhos metropolitanos, por ser um país grande e ter muitas conferências, né? Nós temos estado aí como Minas Gerais, que é um dos maiores que tem vicentino da nossa região. A principal missão da nossa sociedade é dar dignidade ao pobre, aos mais carentes, aos marginalizados, né, pela sociedade. E dar dignidade a eles, não quer dizer só dar o pão, mas também dar esperança, dar um novo olhar para ele saber que também pode conquistar as coisas, viver dignamente. O foco também maior tem a evangelização, que é o ponto principal, e a assistência à família, né? Assistência social, né? No assistencialismo, porque a ideia é trabalhar com a família, trazendo eles de volta para a sociedade, que ele possa trazer sua própria renda, né? Tem um auxílio do alimento, mas tem um auxílio também do remédio, do gás. Isso a gente vai acompanhando. Todos os vicentinos precisam acompanhar uma família, visitar semanalmente, saber qual é a necessidade dessa família e, de fato, atender ela o melhor possível, mas também focando na integração dele na sociedade novamente, né? Porque às vezes muitos são excluídos, estão à margem da sociedade, com menos direito à educação, às vezes não tem criança nas escolas, então a sociedade também faz todo esse trabalho. Nós temos 7 famílias assistidas, devido ao nosso número de membros, são 6. E a orientação da nossa conferência é uma família para cada membro. Então, no momento, temos 7 famílias assistidas e fora as socorridas, que são ajudas assim que aparecem de última hora que a gente tenta ajudar. São as famílias socorridas. E as assistidas são as nossas cadastradas, vamos dizer assim. Então, nós não podemos atender um número grande de família, porque é importantíssimo que a família seja acompanhada pelos confrades e consórcias. Além que tem os socorridos, são as pessoas que vêm imediato, do mês, aí levam a cesta básica, mas fica um pouco, tem uma observação menos detalhada que as outras que tem mais, que a gente acompanha semanalmente, né? Então, hoje, no nosso território paroquial, na paróquia Nossa Senhora do Remédio, nós temos 4 conferências.
Nós temos duas ativas, que é a Conferência Nossa Senhora dos Remédios e a de Santa Divige, fica na Capela Santa Divige. E nós temos a Conferência São Paulo Apóstolo, mas essa está desativada nesse momento de pandemia. E nós temos a CCA, que é a Conferência de Criança e Adolescente. Ela tem o mesmo funcionamento como o nosso, normalmente, mas a diferença dela é que ela trabalha só com uma única família. Ela atende uma família exclusiva, que tenha todo um cuidado, porque são crianças que vão visitar essa família e faz um assistenciamento igual o nosso, né? Mas tem uma coisa mais específica com as crianças, como fosse um estágio para depois ela vir para, quando ela chega a uma certa idade, ela vem para a conferência de adulto, né? Eu era do Conselho Central do Recife. O Conselho Central do Recife é o que coordena, o que ajuda as conferências. Aí tem um conselho particular que fica mais perto das conferências também, é porque é bem dividido assim. E o Conselho Central aqui no Recife não tinha nenhuma conferência ainda de crianças e adolescentes. Aí Reginaldo, que era o presidente, me convidou para fazer parte do conselho, né, e ficar à frente do CCA e tentar implantar uma. Como eu era catequista, aí foi mais fácil fazer essa transição das crianças da catequese para o CCA e fomos tomando forma, né? Inicialmente só tinha uma criança, mas a gente se reunia e ele foi trazendo mais um e terminou a catequese, a gente foi fazer um passeio com elas e a gente conseguiu chamar mais gente, foi chamando, e hoje a gente tem 12 crianças. O CCA é uma conferência de crianças e adolescentes, né? Aqui é a Conferência Santa Maria Gorete, a gente faz o trabalho vicentino também. Eu sou orientadora, porque os coordenadores são eles mesmos lá. Tem a coordenação, tem o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro e o secretário, né? Eu só oriento, monto as reuniões e ajudo o que for necessário. E eles também fazem esse trabalho de caridade. Eles assistem uma família, né? Fazem a cesta básica, visitam a família e vai começando desde pequeno, né? A trabalhar a caridade com eles. A gente está, eu acredito que há uns 4 anos já com esse grupo e estamos firme e forte, graças a Deus. Mesmo com a pandemia, a gente fez reunião online, eles participavam. E agora as reuniões estão voltando e eles estão participando. O CCA ele tem uma família assistida para todas as crianças. Os vicentinos não, ele tem uma família assistida por cada participante, né, para que a gente consiga visitar aquela família, assistir de forma completa, né, saber o que a família está precisando, saber a pobreza realmente que precisa ser suprida, né, porque não é só alimento. A gente pode, por exemplo, a gente está com uma assistida que está com problema de surdez, então a pobreza dela no momento é também o déficit auditivo, né. Então a gente vai buscando, né, as formas de promover a família, de procurar algo melhor para ela. Não só de forma de alimento. O alimento é como se fosse a porta de entrada, para que a gente sinta realmente o que a família está precisando e vá suprir. Então, eu tenho uma média de mais de 15 anos de Sociedade São Vicente de Paulo, né? Minha primeira visita aqui na sociedade, na conferência, foi uma amiga minha chamada Maria, que é membro aqui da paróquia. Ela me convidou para visitar a conferência, mas nesse dia era um dia de festa, aí tinha comida. Aí tinha aquele lanche, um cafezinho, e eu vim, né? Mas vim mais pela comida para vir comer aqui. Aí participei da cerimônia, né? Foi uma posse de um presidente. Comi, mas depois ela ficou insistindo e eu vim para a conferência, vim devagarzinho, participando e aí foi identificando. Além também de ajudar as pessoas, que eu já tinha um trabalho na minha comunidade com isso. Então isso casou muito e eu fui me identificando com esse trabalho. Bem, eu faço parte há 9 anos, entrei em 2013. Eu já conhecia mais ou menos o pessoal, né, por participar aqui da Matriz, Nossa Senhora dos Remédios. E um certo dia eles passaram na frente da minha casa, pedindo um alimento lá para os socorridos. Eu me interessei, vim participar de uma reunião e estou aqui até hoje, fazem 9 anos. Muito feliz por isso, porque há alguns anos atrás, minha mãe chegou aqui do interior vindo para a capital, né? Sem nada e foi ajudada por um tempo pela conferência. E hoje estou aqui retribuindo esse favor que fizeram à minha mãe. Eu estou há 11 anos na Sociedade São Vicente de Paulo. Eu tomei conhecimento porque meu companheiro ele era vicentino. E então, muito antes de eu fazer parte, então tudo que tinha dos vicentinos, às vezes uma visita, o revique, então eu sempre ia. Então eu já tinha um certo conhecimento, entendeu? Aí foi assim que eu fiquei conhecendo.
Eu participo há algum tempo já. Só do CCA já tem uns 4 anos, né? E antes de ser do CCA eu já era dos Vicentinos. Então eu acho que já faz uns 6 ou 7 anos que eu estou no grupo. Ser vicentino, para mim, ser vicentina, para mim, é que nem um hino que tem, né? Ser vicentino é ser luz, entendeu? É poder ajudar, amenizar um pouco, que seja o sofrimento dos menos favorecidos, né? Então, e também seguir o mandamento de Deus, porque a gente não pode dizer que ama a Deus se não ama o nosso próximo, o menos favorecido. Entendeu? Acho que ser vicentino para mim é assim, fazer a vontade de Deus, nem que seja um pouco, através de ver o pobre, que a gente costuma dizer que o pobre são nossos mestres e senhores. Então, ver o Cristo através deles. É bom, né? Apesar de muitas coisas que a gente passa, mas a gente é ótimo fazer as visitas, sentir um pouco, se colocar no lugar do outro, do nosso assistido, entendeu? Nem que seja um copo d'água, se a gente der com amor, faz um bem imenso pra gente. Eu começaria a vir assistir, né, participar das nossas reuniões, que são aos sábados, de 9h30, entendeu? E também fazer uma visita na comunidade, na casa de cada assistido. Aí essa aí é como é que eu vou dizer? É o teste, a prova de fogo. Você fazendo a visita, aí você decide se você fica ou não. Porque a minha primeira visita que eu fiz, eu chorei o resto do domingo à tarde todinha. E eu pensei que nem ia ficar mais, entendeu? Mas foi que me deu força. Cada sofrimento que você vê é que você tem que ter ação, entendeu? E tentar amenizar. Eu sempre tive vontade. Aquela passagem da Bíblia que fala, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava nua e me vestisse, me chamava muita atenção. Eu sentia falta de fazer algo pelo outro, sentia esse desejo de ajudar. Então, os vicentinos veio para mim, né? Inicialmente foi um pouco complicado, a vir realmente é uma responsabilidade, né? Às vezes a gente foge, mas quando eu disse sim e vim embora. Então, realmente precisa de um sim muito verdadeiro para que a gente consiga, né? Lidar com essas pessoas, porque às vezes é difícil, mas a gente vai trabalhando, o Senhor vai mandando as ideias, a gente vai tentando melhorar as condições de vida dessas famílias. Ser vicentino, eu acho é uma coisa que é uma vocação. Não posso dizer que é um gosto ou uma identidade. Não posso dizer também que é um dom. Porque eu acho que o dom tem muita coisa muito mais bem... Não posso dizer que o dom está bem ligado às coisas com Deus, das espiritualidade, mas isso é vocação, porque você passa por muita coisa, né? Porque você tem que sair do seu lugar e se colocar no lugar do outro, no lugar do pobre. E você, muito mais ainda, você tem que reconhecer o próprio Cristo na pessoa que você visita, né? Então você usa isso tem uma grande responsabilidade de você que se colocasse diante de Deus, você tirar o seu ego, você se diminuir para poder que Deus cresça naquela pessoa, você entender o outro, na situação que ele se encontra, né? E às vezes você conhece a pessoa, né? E você traz uma vez uma leitura antes da pessoa, e você não sabe a situação que ela está passando naquele momento, e você tem que se colocar naquele momento que ela está passando, né? E mais ainda, trazer a pessoa para você colaborar com o reino de Deus, né? Ser vicentino é continuar colocando a missão nesse mundo que o Senhor nos convida a evangelizar, né? A anunciar a boa nova, né? E trazer as pessoas também para próximo de Deus, né? Tem muitas pessoas que às vezes, na situação que ela se encontra, ela não mais tem crença, não acredita mais em Deus. Então você tem uma grande vocação aí, que é unir Deus a essa pessoa que tem, às vezes, pensado que Jesus tem esquecido dela. Para mim, a sociedade, ela me ensina a como lidar com o pobre, né? Ela fala de ver Jesus no próximo, né? Que todos os pobres, todas as pessoas têm Jesus. Então, quando a gente vai ao encontro deles, a gente vai ao encontro de Jesus Cristo no pobre, né? A gente reconhece Jesus no pobre. Então, para mim, ela desperta isso, né? O amor ao próximo. E encontrar o próprio Deus no outro. Então, eu quero convidar você que está aí nos escutando, né?
vivenciando com a gente esse dia maravilhoso, esse 27 de setembro, que comemoramos o Dia dos Vicentinos, né? O Dia da Sociedade São Vicente de Paulo. Quero convidar você a conhecer o nosso grupo, a vir fazer uma visita, a conhecer um pouco dos nossos confrades e consórcia, mas se doar, né? Se doar ao próximo, se doar às pessoas, se doar ao próprio Cristo que está na pessoa do pobre. Eu tenho certeza que isso vai te fazer bem, tenho certeza que você vai encontrar o seu lugar, mas você vai se identificar com o nosso trabalho. Então vem conhecer o nosso projeto, vem conhecer nossa sociedade, mas vem conhecer o Cristo que está em todos nós, para que você possa também se encher da sua espiritualidade, tá bom? Te espero, nossas reuniões são todos os sábados, aqui às 9h30 da manhã, no Centro Pastoral da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Você é o nosso convidado especial para que a gente possa continuar esse reino e levar Jesus aos pobres. Então, se você tem vontade de ajudar o próximo, se você tem vontade de fazer a diferença na vida de uma pessoa, né, venha participar dos Vicentinos. A gente se reúne no sábado, de 9h30, aqui na igreja. Ou se você tem menos de 15 anos, né, você tem de 9 até 15 anos, venha participar do CCA. A gente também ajuda as pessoas, se reúne, tem brincadeira. É um pouco diferente da reunião dos adultos, né? Mas o CCA também tem esse compromisso de ajudar o próximo. Então, se você tem esse desejo, é só vir que a gente está de braços abertos.